faz. Vamos lá. Igor Duplo vai ter bíceps. hemorroida ainda, você vai ver. Vai ligar pra nós. Ele já entrar em off, Renato? Ele tá fora de preparação, ainda não entrou em off porque eu tava esperando ele passar contigo. Tá. Então a gente tá pós-campeonato. Legal. Soltou a dieta dele já ou não? Ele tá com uma dieta flexível, mas ele gosta de comer limpo. Mas ele tá frutas, Tá, mas sem comer lixo, né? sem comer lixo. Ele não gosta muito de comer lixo, ele come certinho. A primeira coisa que a gente vê ali que tem relação com o que você está me contando é gordura no flanco dele. Então você vê que essa região aqui, ela não está guardando gordura. Você vê certinho aqui o Christmas tree, você vê o desenho da face tóraco-lombar e você vê que o dorsal ele quer mostrar a face tóraco-lombar. Então a gente não tem flanco excessivo. Isso já mostra que ele está praticando uma dieta limpa, pelo menos. Além do metabolismo energético dele ser bom, ele não está fazendo cagada na dieta. Não. Você vê cara que saiu de competição e começou a estourar lixo, ali é o primeiro lugar que ele põe gordura. Então já temos um ponto positivo. Bom. Não é o máximo de definição, mas você vê muscularidade nele, né? Você vê contorno muscular. Você vê o desenho do trapézio, seu feixe superior e inferior, você vê a separação da musculatura escapular, você vê o redondo maior separado do grande dorsal. Então você vê a musculatura, você vê muscularidade no físico dele. Isso é um físico muito bom para o cara que não é atleta de competição, por exemplo, ele viver no dia a dia. É um físico que está em torno aí. Agradável, harmônico. Exatamente. Entre 10% e 11% de gordura. Você não precisa ficar fazendo grandes absurdos para conseguir manter. Cara, é um físico bonito. É o físico que os caras tinham, por exemplo, Mr. Olympia em 1980, 1970. É um físico do Steve Reeves. É um físico do Red Park. Caras que inspiraram Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Muito bom, Gnomo. Ó. Qualidade de pele tá boa, não tá? E principalmente, ela é uma pele que é grudada, né? Claro, isso vem um pouquinho da juventude. Fica de lado, não? Faz a pose de lateral. Isso, tá? Você vê que aonde a pele ela tem mais facilidade de desgrudar também, é justamente nessa região. Aqui você vê a última costela, ela tá bem legal aqui, você visualiza, você vê a costela flutuante, você vê o que é a prateleira do oblíquo e a pele tá colada aqui. Quando o cara ele fica muito detonando dieta e seca, murcha, seca e incha, seca e incha, seca e incha, o que vai acontecendo? Isso daqui vai grudando e vai dobrando em cima da calça. Então você começa a ver essa dobra aqui. Isso daqui é uma sensação que você tem e que você pode olhar. Esse cara é regular? Não, esse cara não é regular. Quanto mais o gnomo mantiver regularidade, mais ele vai ter um percentual de gordura, mas preservando isso daqui desse jeitinho, sem uma reserva excessiva no flanco, tá? Outra coisa que a gente vê é a espessura da pele na região da crista ilíaca e abdômen. O que é isso daqui? Isso daqui, você tem alguns estudos que mostram que a variação da função tiroidiana para negativa, ou seja, quando ela piora, ela aumenta o que é a espessura da pele. E o que mais interfere na função tiroidiana de forma aguda e crônica? A alimentação. Você precisa de 6 dias de restrição calórica grande para você criar uma situação de um hipotiroidismo subclínico. Isso já é suficiente para você começar a mudar a sua forma física. Por isso que você pega aqueles caras que se tornam grandes restritores, porque eles fazem um off-season muito desesperado de caloria, você vê que a pele nunca consegue colar direito. É de tanto ela hipertrofiar nos períodos de restrição por conta dessa alteração de função tiroidiana. Em contrapartida, o que a gente vê aqui? A gente vê que um físico mais consistente, que não tem grandes variações, você vai ter uma gordura que aumenta ou diminui, mas a pele permanece constante. E isso é uma das primeiras coisas que você falou, a qualidade da pele. Sim, a gente sempre começa pela textura. A gente olha o atleta do ponto de vista metabólico de fora para dentro. Textura da pele, espessura da pele, textura da gordura. Uma gordura que você pega e ela é uma gordura cheia, é uma gordura que está hipertrofiada. Uma gordura que você pega, aperta e você sente como se alguém tivesse... Não, ou como se alguém tivesse mordido ela, se fosse
você pega e ela parece que está esfarelando no seu dedo, tá? É uma pessoa que está perdendo gordura naquele momento, né? Regiões que você tem muita discrepância entre gordura, por exemplo, o cara tem uma espessura de tríceps fina, mas tem uma dorsal grossa, isso significa alteração, desequilíbrio metabólico, né? Ou significa que você não tem uma harmonia metabólica muito boa. Daí você vai para a espessura do tecido muscular. Aí no tecido muscular você vê formato, você vê densidade e aí você vê a muscularidade, que é essa relação espessura do tecido muscular sobre a espessura da pele. O que a gente vê no gnomo? Por mais que ele esteja com uma grossura de pele um pouquinho maior, natural, porque ele está fora da restrição grave, né, ou a restrição severa, né, ele tem uma visibilidade boa da musculatura. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele melhorou, ele aumentou a espessura da pele, ele aumentou, ou da conjunto gordura-pele, ele também aumentou a espessura muscular. Entendi. Você acha que a qualidade de pele dele é uma qualidade de pele adequada para iniciar um off-season? Olha, eu acho que ele tem uma qualidade de pele boa, independente do que está adequado. Porque tem gente que quer começar um off-season, mas tá gordo. Aí é complicado, então, né? O cara, vou fazer um off, mas você tá gordo, caramba. Não, mas isso não é off, aí isso vai... é never, né? Não, mas digamos assim, o cara tá gordo, o cara tá fora de dieta, e fala, pô, vou voltar pra dieta, então eu preciso fazer um off-season primeiro. Atleta mesmo. Cara, mas você tá com BF aí na casa dos 17, 21%. Vai aumentar a sua ingestão calórica. A tendência no off-season é reter um pouco de água e gordura, mas você já tem. Off-season, Renato, é para uma pessoa que tem um bom condicionamento. Se o cara tá gordo, ele tá precisando perder gordura, ele não tá precisando de off-season. Mesmo sendo um atleta, concorda? Mas você ser atleta, concorda que não é um título, é uma atitude? Sim. Então, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que treinam porque elas gostam de treinar, que tem, é muito mais... você olha e fala, nossa, é um atleta. Exato. E tem atletas que competem, que você olha ele fora de competição, que você fala, meu, o que é isso? Isso não é um atleta. Exatamente. Não então, vive estilo de vida. Atleta é uma situação dinâmica que você se apresenta ou não como. Não é como você é como você se apresenta. Então, na verdade, você pode falar, quando o sujeito está fora de peso e ele fala, vou fazer um off-season, ele está falando uma coisa que é extremamente conveniente, que é, vou mudar meu treinamento e treinar mais intenso, aumentar volume e vou tentar aumentar a carga, só que eu não vou mexer na dieta, porque eu vou comer o máximo possível. Aí, come Oreo depois da janta, aí quer... Não, no final de semana eu tenho que comer 14 mil calorias, entope de comida. Cara, o físico, ele não é tão leniente. Você tem uma coisa que chama metabolic shift, quando a gente estuda metabolismo, que é o quê? Se você der um estímulo repetido para uma determinada situação, o teu corpo ele se ajusta a ela. Se você começar a entregar para o seu corpo 14 mil calorias, se ele nunca teve essa entrada de caloria, cara, o primeiro dia você não suporta. Você vai transpirar pra caramba, você vai ficar taquicárdico, você não vai conseguir dormir, você vai estar com excesso de energia, você vai ter vontade de ir no banheiro 3, 4, 5 vezes no dia. Letargia absurda. Por quê? Porque você vai desenvolver uma resistência periférica à insulina aguda, sua insulina vai ficar muito alta, então você vai produzir continuamente quantidades de uma proteína que chama SOX3, que ela inativa o receptor de insulina, que não só inativa o receptor de insulina, que ela inativa qualquer receptor baseado em tirosina quinase. Isso significa que ela inativa o receptor de leptina também. O que isso tem de importância do ponto de vista prático? Você impede o cara de ter saciedade, então quanto mais ele come, mais fome ele vai ter. Então você tem um cara que ele tinha uma fome controlada, resolveu fazer um regaço, o que vai acontecer? Ele não vai mais conseguir comer a quantidade que ele comia. Vou te dar um exemplo prático, Jay Cutler. Ele, numa entrevista famosa dele, ele falou o seguinte: se eu faço uma refeição livre, eu faço dela a última do dia, porque aí eu não tenho a chance de, na próxima refeição, comer lixo de novo. Inteligente. Agora, qualquer um que quiser, come, por exemplo, um hambúrguer na hora do almoço, tenta comer o frango e batata doce depois da tarde. Difícil. A palatividade já é outra. É outra coisa. E você não consegue. Isso é sofrimento. Uma coisa é você ter o treinamento para o bodybuilder, que ele vai ser uma coisa inconveniente. Por que é inconveniente? Porque você vai ter que treinar aquilo que você precisa treinar ou não que você quer. Você vai ter que treinar a quantidade que você tem que treinar e não quando você suporta.
Você vai ter que carregar de carga aquilo que você deve carregar e não quanto você se sentiria confortável fazendo. Você vai ter que comer o que você tem que comer e não o que você gostaria, na hora que você tem que comer e não quando você tem fome, uma quantidade que você gostaria, uma quantidade que você tem que comer, que portanto, ou você vai passar fome ou você vai comer demais, então ela é inconveniente. Só que quando vira desconfortável, aí você está falando de uma impossibilidade da continuação. E é isso que a gente tem que cuidar. Quando você tem um atleta, a importância de você cuidar de um atleta é fazer ele entender que a inconveniência é a característica do trabalho. Você gosta do seu trabalho? Eu gosto do meu trabalho. Você não se diverte no seu trabalho, assim como eu não me divirto no meu trabalho. Isso quer dizer que do ponto de vista de estrutura de vida, o trabalho é uma coisa inconveniente porque ele impede a nossa diversão. Do ponto de vista de crescimento individual, ele é necessário para ele justificar o nosso conforto. Portanto, por mais que ele seja inconveniente, ele nos traz conforto. Por mais que o treino e a dieta sejam inconvenientes, eles nos trazem o conforto de ter o físico que nós queremos ter, o físico que nós precisamos. Só que quando você pensa assim, você encara o treino de uma forma diferente e a dieta de uma forma diferente, Exato. Entendendo que você está fazendo o que há de melhor para você. Exatamente. Portanto, toda vez que você cria dificuldades, porque você quer criar facilidades instantâneas, então a satisfação imediata, eu quero tomar 1 litro de sorvete, comer 4 hambúrguer e entubar 5 batata frita. Você está gerando uma dificuldade tardia. Sim, porque vai ter um impacto. Toda satisfação imediata num atleta de fisiculturismo, ela incorre numa dificuldade tardia. E isso é somatório. Nada sai impune. Aquilo que você faz de ruim hoje, você dali 1 mês você vai colher. Isso numa dieta, numa preparação, tudo. Pensando nessa sua premissa, o Gnomo, ele, há um tempo atrás, num treino de costas, fazendo remada curvada, ele machucou feio a lombar dele. E ele ficou travado. Para você ter uma ideia, ele ficou sem treinar pernas e exercícios de costas que necessitavam um encaixe da região lombar ali, uma estabilização da região lombar. Ele ficou uns 2 meses, de tão sério que foi. E aí ele foi retornando, graças ao centro de treinamento, com máquinas e equipamentos. Até hoje, ele ainda tem, dependendo do estímulo que ele dá, um desconforto na região lombar. Juntamente com isso, joelhos, filho, pode colocar a bermuda. Joelho, cotovelo, ombro, eu me preocupo muito. Porque eu quero que o Gnomo não passe pelo que eu passo hoje para poder me manter em alta performance. Pior, que o Júlio passa. Verdade. O Júlio não consegue fechar totalmente o braço. O Júlio tem problema no ombro, então ele tem que escolher o tipo de exercício para peitoral e para ombro. O Júlio, se não é você na vida dele, ele não consegue fazer um treino de perna por conta dos joelhos. Mas mesmo o cotovelo e o ombro, Renato, do Júlio, a gente está escolhendo muito bem o momento de operar. Porque tá difícil. A cirurgia em ortopedia, ela tem um ponto certo para acontecer, e isso tem que acontecer num momento profissional, atlético e de mindset em que ele tolere isso. Agora, quer ver? Deixa eu falar uma coisa para você de maturidade atlética. Senta aqui, Gnomo. Vamos falar uma coisa importante agora. Você machucou. Quando você machucou, alguém falou para você, tá bom, para o exercício e você continuou? Falou. Isso daí é normal. Tá? Normalmente a gente ia pegar, era pra você parar, não sei o que. Mas o que acontece? O que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você não sinta culpa, porque a culpa não resolve a nossa vida. Eu quero que você tenha aprendizado, porque o aprendizado sim vai te levar à sabedoria. Hoje você ganha inteligência, porque você aprende de acordo com um erro seu. Amanhã você ganha sabedoria, porque você aprende com um erro dos outros. Isso é sabedoria. E eu pelo menos errei pra caralho na minha vida, né? Saiba, não tinha... Nossa. Não tinha canal do Renato Cariani quando eu tinha 18 anos para assistir. Não tinha canal da Max Titani. Eu fazia as coisas na indução. É para fazer 10, eu faço 40, né? Era bem assim. Mais ou menos isso. É para comer eu como 62. Era assim. Hoje a garotada tem uma baita de uma vantagem que é a plataforma, né? Então. O YouTube ajuda muito. A gente se formou sem Google. Sem Google. Lembra disso? Então a gente vai ser o seu Google para você entender o seguinte:
Hoje, o que você aprendeu? Isso é importante para você como atleta e como profissional. Amanhã você está se formando em educação física. E você vai ter seus alunos, você vai ser responsável por eles. E aquilo que você fala para eles é lei no momento que você está cuidando deles. O treinador é o maestro do negócio. E por que ele é o maestro? Porque você está fazendo o diagnóstico imediato, né, da situação de treino para saber se esse cara ele pode fazer mais uma, se ele deve fazer mais uma ou se ele deve interromper. Aprenda a sua lição. O treinador, ele fala para você parar porque já deu o estímulo que ele queria. Ah, mas eu consigo mais. Para ali. Por quê? Porque se você parar agora, em vez de você ter um problema, ou então, vamos falar de problema, vamos falar de performance. Se você continuar, e mesmo que você não tenha problema nenhum, você vai fazer, sei lá, 3, 4 repetições na próxima série, é muito melhor você fazer outras 10. Musculação, Gnomo, né, ou processo de treinamento resistido, treinamento de força, como queira, tá? Ele é um processo que também envolve uma coisa muito simples que chama esticar o chiclete. Porque quanto mais tempo sob tensão você mantiver o músculo, mais hipertrofia ele vai devolver para você. E se você queimar esse músculo matando ele muito rápido, você não leva ele para hipertrofia nenhuma. Fácil fazer essa conta. Tira as compras do carro, sei lá, da sua mãe quando você chega em casa. Você vai estar cansado na hora que você chegar na tua casa. Você ganhou músculo por fazer isso? Varre a frente da calçada. É igual ao treinador sal? Mas cansa pra caramba. Só que não é treinar. Treinar é você manter sob controle essa relação tempo sob tensão, de forma que você consiga criar um sinal forte o suficiente para fazer que o seu músculo ele modifique a sua estrutura. E é isso que o profissional de educação física, que se torna um treinador especializado em hipertrofia muscular, fisiculturismo e fitness, ele tem por objetivo criar para cada pessoa, porque existe individualidade biológica, o melhor sinal hipertrófico possível, que por um acaso também é um sinal metabólico que vai fazer toda a modificação, toda a mágica, que junto com a dieta vai transformar o físico e a vida daquele indivíduo. Muzi, uma pergunta. Aquecimento e alongamento. Isso e saúde articular, há uma relação? Tem uma relação muito grande porque o músculo mais forte é o músculo flexível. Tá? Então, o que a gente isso separa? Porque o grande mal do atleta de fisiculturismo é não trabalhar a flexibilidade. Fato. Né? E você impute isso em riscos futuros para lesão? Ah, sem dúvida nenhuma, Renato. Tudo que você deixa de fazer, ele vai entrando numa caixinha que a gente chama de karma visa. Né? Você vai passando no crédito de karma seu. E uma hora a gente paga a conta. Tá? Uma dor no cotovelo, uma dor no ombro, uma dor no joelho, que você tem, eu tenho, a gente carrega isso, a gente tem o nosso karma visa para pagar, tá? Mas a questão é, hoje ainda a gente está vivendo uma fase onde o profissional de educação física ele está cada vez mais se aproximando do que é o treino em academia para hipertrofia. Na minha época de moleque, por exemplo, os profissionais de educação física, eles achavam isso uma coisa fútil. Para que treinar musculação para ficar musculoso? Os caras eles começaram a se interessar isso como esporte, como profissão, muito recentemente. Então, o fisiculturismo ciência, ele é muito novo, ele é muito jovem. A gente tem muito para amadurecer ainda. E ainda a gente discute muita coisa que é primária. Por exemplo, se você falar, tem que treinar flexibilidade ou não, não existe consenso. Um dia vai existir consenso. E aquecimento? Isso daí, o que você vê para os caras que são profissionais e que eles já têm uma experiência? Poucos, mas que existem. Eles vão mostrar para você o seguinte, que é necessário você fazer alongamento antes, como parte do seu aquecimento, porém não um treino de flexibilidade. Um treino de flexibilidade vai custar energia, vai te tomar força do treino de força. Tem que ser feito num outro horário. Exatamente. Porém, fazer um aquecimento adequado da articulação, do músculo, do tendão, ele participa do treino de fisiculturista. E é isso que você vê a diferença de um atleta que ele é orientado com um atleta que não é orientado. O atleta não orientado chega lá, põe 110 kg no supino, e vai fazer a seca e vai bater no peito, né? Sabe lá quanto tempo isso vai durar. O cara orientado, ele vai aquecer, ele vai fazer um exercício diferente para melhorar a parte de cognição locomotora dele, para melhorar o que é a destreza, para melhorar a coordenação. Ele vai melhorar a flexibilidade no exercício, então ele vai fazer alongamento
com a carga já vai alongar no próprio aparelho, né? E que não vai ser um treino de flexibilidade, vai ser um paro daquela estrutura para você trabalhar. O nosso carro, quando você liga o carro, pode perceber, você bate a chave, ele vai subir a rotação e vai ficar segurando lá em 1500 RPM. Até aquecer. Quando aquecer, ele caiu, vai cair para 750 RPM. Aí você vai sair com o carro. Segundo os engenheiros, o certo é você só sair quando ele estabiliza a rotação do motor. Por que isso, né? Vamos falar, eu adoro falar de carro. E assim, tem uma correlação do carro e do ser humano que é muito legal, né? Você sabe qual a distância entre a cabeça do cilindro e a camisa dele? É uma coisa ridícula, é um fio de cabelo, é 0,3 milímetros. Só que quando você tem o bloco do motor está frio, essa distância é maior. Então isso quer dizer que você precisa aquecer o motor para quê? Para essa distância ficar mínima e ela ser só selada pelo óleo, e aí você ter o deslocamento do pistão ideal e toda a força de compressão que você gera no cabeçote, ela ser transmitida para o virabrequim para você transformar em força. Tá. Então, por que o carro aquece? Ele aquece o motor para fazer a dilatação da cabeça do pistão, metal, né? Preencher aquele espaço, só deixar o suficiente para você ter o óleo lubrificante e o carro ter a máxima função que ele é esperado. Mas a gente tá com pressa, bate na chave e sai andando. E o carro sai pipocando e tudo e vamos andando. Exatamente, só que aí o carro acontece o quê? Com 50 mil quilômetros você tem que fazer um motor. Ou então ele começa a queimar óleo. Ou Cara, então é a turbina começa a queimar óleo. É igualzinho. Somos nós. A gente não tem paciência, eu tá apressado, puta, eu tenho meia hora para treinar e agora o que eu faço? Pô, aquece 15 minutos e treina bem. Depois eu vou treinar com o Gnomo, eu vou mostrar para ele. Treino bom é quando você tá no segundo exercício, aliás, na segunda série você já tem o pump. O pump é provocado. Segunda série. Segunda série, né? E todo mundo reclama o seguinte, porque eu só vou sentir o pump já no final do treino e ele não sustenta. Tem coisa errada. Você está treinando errado, amigo. O pump ele é provocado. Você tem que provocar ele. E aí você faz o treino o quê? Segurando esse pump. E quando você não consiga mais sustentar a capacidade do trabalho físico, aí sim o seu treino acabou. Você deixa esse declínio, o pump fica, o trabalho físico vai, você inflama, hipertrofia, recrutamento de mionúcleo, expansão de mionúcleo, fusão de mionúcleo, e aí, meu amigo, a bioquímica canta uma ópera. Filho, sabe que eu acho que essa aula que o Muzi nos deu, eu entendi o seguinte: muito mais importante do que ele te passar uma técnica de aquecimento, uma técnica de alongamento, muito mais importante do que de repente ele explicar para você o correto posicionamento para que você possa proteger ao máximo suas articulações, eu acho que ele explicou para todos nós aqui e para a galera que está assistindo que o mais importante é encontrar o equilíbrio da fúria da mente, porque você é um jovem, um menino, então a sua mente é uma fúria, que é tudo com muita força, com muita intensidade, com muita velocidade. E o que ele está passando para a gente, para a galera que está acompanhando, que são jovens como você, na sua grande maioria, é calma, aquecimento, conexão entre o exercício e a sua mente, sentir que aquele exercício realmente está gerando a correta ativação, curtir cada momento ali e entender que o limite do seu físico não é a quantidade de repetições ou o tamanho da carga que você vai carregar, mas o tempo que você consegue manter esse músculo bem contraído, bem feito, bem encaixado no movimento. Eu tive um professor na faculdade de medicina no meu 5º ano, no meu estágio de cirurgia plástica. E eu estava instrumentando a cirurgia e ele falou para o residente dele: vai devagar que eu estou com pressa. Não faz o menor sentido isso quando você escuta a primeira vez, mas quando você faz uma cirurgia estética, você precisa de planejamento. Então, se você fizer devagar, você não tem que refazer nada, você não tem que desfazer nada para fazer de novo, e você não tem que fazer reoperação depois porque ficou mal feito. O treino é a mesma coisa, vai devagar, porque você tem pressa de desenvolver. Então faz com calma, pensa no músculo, pensa no trabalho que você tem que realizar.
Lembra que o Vavá fala, o Valdemar ele fala, músculo não conta repetição. O que ele está querendo dizer com isso? Que é para você não contar? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer para você focar na contração do músculo, não quantas vezes você levanta o peso. Você não está lá para levantar o peso, você está para contrair o músculo. É isso que é a diferença. Filhote, eu quis trazer o Dr. Paulo Musi aqui para fazer um treino contigo e para te dar essas instruções por um motivo. O Júlio chegou aqui agora. Chegou o vô aí. Não, eu brinco é o seguinte, né? O Júlio é o meu treinador. Se ele é meu filho, então ele é avô neto do Júlio. É verdade. Quantas gerações tem aqui, hein? Verdade. Muitas. Quantas gerações tem aqui?